Oi, galera! Hoje é o nosso último dia de Veg Talks. Infelizmente, porque foi uma semana maravilhosa conversar com esses convidados incríveis. Mais uma vez, obrigado a todos que toparam o desafio de estar aqui comigo diariamente por 1 hora falando de um assunto que amamos, que é vegetarianismo e veganismo e demais vertentes. E hoje vamos conversar com o pessoal da Dona Ju Vegana, que acabou de entrar. Eu vou fazer o convite aqui para eles entrarem no papo. Vamos lá. A Sofia Moraes e o Anderson Gomes. É a primeira vez que vamos fazer uma entrevista tripla. Oi, coisas lindas! Estão me ouvindo bem? Sim. Pronto, também estou ouvindo vocês super bem. Esperando o pessoal entrar. Olha o Kennedy, Patrícia de Arley. E deixa a ansiedade para lá. Come aí uma coxinha de jaca e vai, o negócio vai rendendo. Pronto, o pessoal está entrando. Acho que a gente já pode começar o nosso bate-papo. Meus queridos, quero que vocês se apresentem para o pessoal e já comece com aquela primeira pergunta, que é para vocês falarem um pouquinho de onde veio a ideia de montar a Dona Ju Vegana. Certo. Então, eu sou Sofia, ele é Anderson. A gente abriu o Dona Ju, tem o espaço físico, né? No caso, a gente abriu em dezembro. Tem uns 6 meses. E, falar aí. Dá pra ouvir bem aí? Tá perfeito, pode seguir. Bom, porque tá longe, tá ligado? E a ideia, de onde veio, né? De onde é que veio a ideia? A ideia veio dela. Não, foi assim. Você já tem uma ideia? Eu vou contar um pouco da nossa história, resumidamente. A gente trabalhava com açaí há mais de 1 ano atrás. E aí, tava assim, fraco, e ele já era vegano e se questionava muito que a gente tava usando coisas com leite e que o açaí poluía muito por conta da sacola, do copo. E aí ele sempre quis ter um empreendimento vegano, colocar alguma coisa relacionada ao veganismo. E aí a gente foi e fechou o açaí, né? Só que aí a gente ainda não tinha colocado. Tinha a ideia e tinha a vontade, mas tinha o medo também. Porque ele teve a ideia, queria, acreditava, e eu, homem, deixa isso pra lá, que isso não tem futuro não. Que aqui em Mossoró, a gente mal conhecia veganismo, ninguém nem sabia nem o que era. A gente, parecia uns alienígenas aqui. Aí, eu, não, me deixa isso pra lá, que isso não tem futuro não. Aí ele começou a trabalhar numa empresa. E aí, só que ele passou 1 mês, ele, não vou ficar aqui, não, porque ele não gosta de trabalhar para os outros. E aí, eles, não vou ficar aqui e a gente vai colocar um estabelecimento vegano, de comida vegana. Porque aqui em Mossoró era muito carente. E a gente passava fome. E a gente passava muito. Ele principalmente, porque na época eu ainda consumia leite e ovos. Então, para mim, qualquer canto ainda tinha uma opção. Mas para ele sofria muito, tanto que ele mal saía. Porque não tinha mais canto. Mas ele já era vegano e você se tornou depois do empreendimento. Isso. A gente abriu em dezembro, ele já começou a ser vegano em fevereiro, no caso do ano retrasado. Mas ele já não comia carne. Ele já era ovo-lacto e eu também. Entendi. Porque aí ele decidiu já virar vegano. E aí a gente começou a ter a ideia e começou a ver o que é que ia fazer, né? O que é que poderia colocar, quais eram os produtos, o que é que a gente sentia carência aqui em Mossoró. E aí a gente começou a ter a ideia de montar o cardápio. E aí chegou a hora de colocar o nome, que ninguém sabia qual seria o nome. Que o mundo inteiro acha que você é a Ju. Isso, todo mundo. Aí o povo falou, oi, Juliana, queria fazer um pedido. Juliana? Aí ligou pra mim, Juliana, tudo bom? Eu, quem é Juliana? Aí veio a ideia do nome. Há muitos anos atrás, eu tinha um sonho de colocar uma panificadora. Ou uma delicatessen, alguma coisa. E o nome seria Dona Ju. No caso, Dona Ju é a minha avó, que ela mora em Salvador. É viva, viu? Porque todo mundo acha que é uma homenagem. Mas ela está vivinha da Silva, graças a Deus. E aí,
a gente teve a ideia de colocar o nome que seria da padaria no restaurante, fazendo uma homenagem a ela. Pronto, essa é a história. Muito bom. Então, a trajetória é, vocês eram ovo-lacto, e aí trabalhavam no açaí, resolveram fazer um empreendimento vegano, e aí apareceu a Dona Ju. Só que antes era delivery, pelo que eu lembro bem. Isso. Como foi essa transição? A gente começou o inverso, né? Que a maioria da galera começa... No ponto. Ah, vamos abrir um ponto, pá. Só que as condições financeiras não eram das melhores, né? Até Vocês hoje, fizeram acho que... certo. Vocês fizeram muito É, certo, a especialmente gente, no não, veganismo. vamos ver aqui pra ver se vai rolar. A gente foi, colocou delivery. Aí foi dando certo, a gente precisa crescer, tá ligado? Meio que quando a gente teve a ideia de colocar o ponto, a gente não, né? Eu vou contar ainda. Mas quando a gente decidiu colocar o ponto fixo, porque o delivery já estava, tipo assim, estagnado. O pessoal já estava, tipo, acostumado, porque eram só as mesmas coisas. Não tinha, assim, uma coisa diferente. Uma cozinha, tipo, apropriada pra gente fazer mais coisas, tá ligado? E até Então, pela com mesma... o ponto físico, vocês conseguiram ampliar o cardápio e ampliar o público também. Isso mesmo. E aí, eu olhando no Instagram, eu achei uma contadora maravilhosa. Que foi quem deu o empurrão pra gente. Pode fazer propaganda, porque gente boa a gente divulga mesmo. Pode dizer o nome, pode dizer o arroba. Naleja Brito. Brito, né? Ela é maravilhosa. E ela a gente chamou ela pra fazer uma consultoria, na verdade. Isso. Aí ela veio, sentou com a gente, né, fez aquilo que um contador faz. Aí ela olhou pra gente assim e disse, por que vocês não abrem um ponto? Aí pronto, como eu sou ansioso, aí eu fico aqui na cabeça quando eu quero, vou atrás. Isso. Aí eu fiquei uma semana... Hein? Ela mexeu chegou assim aí eu fiquei a semana toda trabalhando, fazendo entrega, não sei o que, produção, e aquele negócio na cabeça. Eu preciso fazer alguma coisa. A gente tá aqui na mesma, tá ligado? Preciso fazer alguma coisa aí. Ei, vamos. Já era. Não tem que colocar, Vamos colocar. Eles, homem, ai meu Deus, a gente não tem dinheiro, Anderson, deixa isso quieto, vamos tentar empurrar e guardar dinheiro pra gente conseguir colocar. E ele, não, vamos botar, vamos colocar. E aí eu peguei um dinheiro emprestado com meu pai e a gente foi começando a reforma. Abriu, a gente tem um prédio, minha mãe tem um prédio, né, perto de casa, e aí a gente vai botar aqui mesmo. No bairro de casa, é um pouco distante da onde tem do mais, centro, né? Do centro, que é onde tem mais estabelecimentos. E aí, como já tem o ponto, eu disse, não, vamos colocar aqui mesmo. Isso foi ideia da contadora também. Mas quem é Mossoró, por ser uma cidade pequena, e os veganos vão atrás mesmo. Então eu acho que no caso de vocês o ponto ia ser indiferente. Porque quem quer vai. Eu mesmo bati Mossoró inteiro e cheguei aí. E eu moro na casa da minha mãe é do outro lado, né? Totalmente o oposto. E aí eu liguei para pai, olha, você tem que me ajudar aqui. Eu tô com uma ideia aqui, você vai ter que me ajudar. Aí ele, o que é dessa vez? Aí eu, não, é porque eu falei com a Lígia e aí ela deu a ideia da gente colocar o ponto físico. E aí eu tô precisando de dinheiro para poder colocar. Ele, de quanto? Aí eu vou pegar. A gente fez as contas na base de 2.000. Mas você sabe, né? Como é as coisas, sempre tem imprevisto. Aí, era coisa simples, né? Era uma coisa simples, é só passar uma parede e pronto, coisa simples. O que é que tem de mais? Vai sobrar dinheiro. Aí ele tá certo. Aí emprestou os 2.000. E aí a gente começou a fazer aqui a reforma e tudo mais. E aí acabou o dinheiro. Acabou. E aí lá vai eu ligar pra ele de novo. Só mais um pouquinho, por favor. Não vou dar mais não. Não vou dar mais não. Eu já lhe dei 2.000 e aí a gente correu pro cartão. Aí foi com que a gente conseguiu terminar a reforma e comprar as coisas que tava faltando pra abrir. Muito bom. E outra coisa, se sua mãe não tivesse as panelas, Sim. ia ser mais dinheiro. Aí a cozinha da gente é toda lá de casa. Eu saí roubando as panelas de manhã. E foi panela, o garfo, tudo é lá de casa. Acho que é difícil, tem que falar que sua família é toda cozinheira, pá. O quê? Sua família é cozinheira.
Não, você tem que falar, porque ele aprendeu a cozinhar com minha mãe. Não, eu tô falando das Olha, A família do lado da minha mãe é toda de cozinheiras. E aí ela que ensinou a ele a cozinhar e tudo mais. Aí outro assunto. muito bom. Mas bom quando a gente tem determinação e tem um sonho muito forte na cabeça. Vocês falaram que vocês sempre foram inconformados com a situação de trabalhar para outras pessoas. Então, o mundo conspira para que a coisa dê certo. Aí, um pai ajudou, a mãe ajudou, não sabia cozinhar, Sim. aprendeu a cozinhar. E diga-se de passagem, Se não vocês fosse se ele, garantem. com certeza, se não fosse eles, a gente não tinha. Ah, meu Deus. Espera que tem que passar Muito álcool em bem, gel. álcool em gel, tá certíssimo. Muito bom. Se Me não conta uma fosse coisa. eles, a gente não tinha conseguido, não. Baiana retada. Ela tá comentando aqui, baiana arretada. Ah, eu tô acompanhando, muito bom. Eu saí de Mossoró há 6 anos. Eu moro aqui em Fortaleza há 6 anos. E aqui em Fortaleza, apesar de ainda ser, eu não vou dizer difícil, porque aqui realmente tem muita opção. É um pouco mais difícil no bairro que eu moro, porque eu moro na região mais periférica, não é na região turística de Fortaleza, mais central, e tem menos opções veganas. Mas ainda assim, vou até citar o amigo broto de beterraba, que vocês até procurem depois o arroba, que é aqui no meu bairro, é uma comida maravilhosa. É mais fácil achar aqui em Fortaleza. Mas eu lembro que em Mossoró era, assim, zero. Realmente não tinha. Como é que está o mercado hoje com a chegada e com o estabelecimento da Dona Ju Vegana? Vocês sentiram que outros locais apareceram ou continua mais ou menos a mesma coisa? Quando a gente abriu Dona Ju e a gente vivia assim, tipo, agora vai todo mundo botar comida vegana. É um pé na frente e outro. A gente sempre ficava assim, com um pé na frente e outro atrás, porque eu acho que vai até pegar duas perguntinhas. Porque, tipo, a gente fica muito feliz em outros cantos terem opções veganas. Só que ao mesmo tempo a gente tem medo por conta do lado financeiro, né? O lado empreendedor. Porque querendo ou não afeta as vendas daqui. E quando a gente abriu o Dona Ju, o delivery ainda, e aí a gente divulgava muito sobre o veganismo. E aí os outros restaurantes começaram a ver que realmente era um público que tem como abraçar e que é um público grande em Mossoró. Apesar não ser assim muito conhecido, tem um público muito grande aqui em Mossoró de veganos. E aí começou a aparecer produtos em supermercado, começou a aparecer estabelecimentos vendendo a opção vegana. E todo dia aparece agora outros estabelecimentos. Apareceu agora recentemente um que é ovo lacto. E tipo, as pessoas agora estão começando a investir nisso, no empreendimento vegano. E aí é uma coisa muito boa, lógico, porque são mais opções. Tanto para a gente como para outras pessoas, né? Eu acho que empreendedor, a gente acha que é consumidor também. Com certeza. A gente não pode ver só o lado empreendedor. Não quero quebrar não, tá ligado? Porque senão vai quebrar minhas pernas. A gente tinha muito esse pensamento. Não quero não, porque senão as vendas da gente vai acabar, não sei o quê. Só que hoje a gente já tem um pensamento diferente, né? Porque o sol nasceu para todo mundo. E se não fosse isso, todo canto tem um espetinho, todo canto tem uma pizzaria, todo canto tem uma hamburgueria e todo mundo vende. Açaí hoje é de 1 em 1 metro e todo mundo consegue vender. Mas sempre tem um que vai se sair melhor. Sim. Mas aí é um diferencial da empresa, né? Enquanto cliente de vocês e cliente fiel, porque quando eu vou a Mossoró, eu compro um monte de coisa, eu amo. Eu falo para vocês sem medo nenhum, até por observar o mercado de Fortaleza de veganismo e por trabalhar com consultoria empresarial também. As empresas, elas vão tentar pegar essa fatia de mercado, sim. Mas uma característica do público vegano é que eles vão comprar dos locais que tem um propósito por trás. Sim. E vocês têm um propósito por trás. Então não se preocupem que o supermercado está vendendo comida vegana. Ele vai continuar vendendo, mas vai pegar outro público. E de vocês, sim. por ter um propósito e por ser muito bom, não vai ser afetado. Pelo contrário, é melhor que venha mais concorrência, porque mais pessoas vão conhecer, mais pessoas vão ser adeptas e mais pessoas vão comprar vocês.
Com Sim. certeza. Por sinal, Hoje em dia eu parabéns tô pela tipo divulgação de naquela vocês. assim, Porque aqui de hoje eu Fortaleza tô eu tipo, descobri vocês. hoje eu tô tipo naquela assim, que quanto mais gente tiver falando sobre o veganismo, melhor. Antes nós dois éramos muito radicais, muito, 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 muito. Foi logo assim que começou o lado dele vegano, e aí, como eu era ainda ovo-lacto, eu disse, não, se eu não consigo ainda parar de comer os derivados, eu vou pelo menos fazer alguma coisa, pronto. Eu vou usar produtos que não testem animais e etc. E aí foi quando eu conheci o veganismo abolicionista. E aí, pronto, eu virei uma louca, boicotando todo mundo. Hoje eu tô assim, mais flexível. Tô mais naquela assim, de que quanto mais o veganismo for falado, é melhor. Com certeza. E quanto mais as pessoas fizerem sua parte, independente de ser vegano ou não, né? Porque Sim, se com uma pessoa certeza. já é adepta, por exemplo, da segunda sem carne, já está ajudando Sim, horrores. Então, cada um no sim, seu com ritmo, certeza. as coisas vão Com fluindo certeza. bem. Tem um cliente nosso que ele é amigo da gente, porque nós somos protetores daqui da cidade, protetores independentes. E aí a gente tem a página do ADE, Proteção Animal, sigam também para ajudar. Pode E divulgar. aí, lá a gente sempre falava sobre o veganismo, muita gente não concordava, muita Porque gente. a verdade dói. Porque ele é super radical. Tipo, ele A postava verdade as dói. coisas assim, muito pesadas. E aí o pessoal não quer ver a verdade, né? É não. É uma coisa assim muito difícil de ser enxergada. É tanto que sempre quando a gente tá aqui com o cliente, eu sempre falo, quando dá o estralo, você cai a ficha e tipo, você. Meu Deus, eu levei muito tempo pra acreditar. E aí eu sempre falo sobre essa frase. Nunca brigue ou questione com o vegano, porque você vai estar brigando com você mesmo no futuro. E aí a gente sempre colocava essa frase para poder falar com as pessoas, sabe? E aí tem um cliente nosso que ele começou a segunda sem carne por conta dessas postagens. Porque tipo, ele não sabia o que era veganismo. Não sabia nem o que era segunda sem carne, nem nada. E aí a gente sempre ficava postando lá. E aí ele começou com a segunda sem carne. E aí já foi pra terça, quarta, quinta. E quando ele disse que tem semana que ele passa a semana toda, nem não sente falta nem nada. E aí é justamente voltar na questão de quanto mais o veganismo for falado, melhor ainda, porque vai alcançar mais pessoas. Com certeza. O clique do veganismo é muito individual. Cada um tem o seu momento de saber a hora Legal. porque as informações estão aí. Não é mais Sim. escondido de ninguém como é a indústria da carne, como é a indústria do leite. Tem muitas pessoas falando sobre o assunto. E você não enxerga se não quiser enxergar. Mas o Certeza. momento de tirar a venda é muito É tipo particular libertador. e muito libertador. E às vezes a gente fica, por que que eu não fiz antes? Por que que eu Sim, não o enxerguei pior isso é antes? um questionamento assim muito Acho que é todo mundo. pesado. Todo mundo É, se questiona. Por que não fiz antes, tá ligado? questiona. Uma coisa Porque que eu fiz para viver mais em paz com a minha filosofia vegana foi ser mais como você. Eu também teve um ponto, e eu acho que todo mundo passa por isso, de ser muito radical. Só que eu entendi Sim, que se cada pessoa fizer um pouquinho, já vai ajudando, independente de ser vegano ou não. sim. E hoje eu sou bem mais, eu abro muito mais o coração e para ajudar mais do que para criticar. A polícia E vegana é muito chata. Ficar isso. achando defeito no veganismo do amiguinho é muito chato e tá todo mundo no mesmo barco. Com Aí. certeza. Teve uma pergunta aqui e eu queria que vocês respondessem. O que é a segunda sem carne? Que a gente falou muito, mas pra gente é muito normal. Imagino que as pessoas não saibam muito. E falar nisso, nós somos os embaixadores da Segunda Sem Carne aqui em Mossoró. Somos credenciados. E aí, a Segunda Sem Carne, eu não sei a filosofia total dele, mas é um grupo de pessoas que estimulam pelo menos o vegetarianismo. Assim, me corrija se eu estiver errada. Mas é um grupo de pessoas que, acho, Paul McCartney, né, que fez o grupo. Isso. É E Paul internacional, McCartney inclusive, é né? vegano. Isso. E aí ele criou essa hashtag de segunda sem carne. No caso, você passar a segunda inteira sem consumir pelo menos não uma carne. Tem gente que já faz vegana, e aí tem gente que faz mais de um dia na semana. E é basicamente isso.
não comer a carne na segunda. Fazer uma Porque- refeição sem nada de origem animal. Pra estimular a galera a deixar, né? Porque é muito difícil, do nada você é vegano agora. Tipo, passar uma semana sem comer carne, você vai sentir falta. Sim. Eu acho que todo mundo que é vegano hoje, talvez tenha passado por isso, teve uma recaída, tá ligado? Porque é difícil. Hoje é Tem que ser difícil. muito Não, devagar só não é para mais poder ser difícil. sustentável. Sim. Só não é mais difícil porque existe um estabelecimento. Você acha que se não existisse estabelecimento seria mais difícil? eu acho. Sim, com certeza. Com certeza. É por isso. A segunda sem carne também tem muito a história do diminuir o consumo por pelo menos um dia para causar um impacto na economia geral, né? Tem aqui uma Sim. pergunta da Ana Priscila perguntando assim, ovo pode? Irmão. É assim, o vegetarianismo, e explicando um pouquinho rápido para quem está assistindo, porque eu estou vendo que tem muita gente que não é vegana e vegetariana, e eu amo isso, continue assistindo. O vegetarianismo tem a ver com uma dieta, pessoal. Então, é o que você come. Vegetarianismo, ele começa com... Acho que a versão mais flexível do vegetarianismo é o ovo-lacto-vegetarianismo, que você come ovos, toma leite, mas não come carnes animais, como peixe, frango, enfim, animais mesmo. E aí existe a versão lacto-vegetariana, que não come ovo, e a ovo-vegetariana, que não consome laticínios e seus derivados. Existe o vegetarianismo estrito, que é quando você não consome nenhum derivado animal, nem mel, porque partindo do pressuposto que também é uma exploração animal, e vem de animais você não come, mas ainda assim é só uma dieta. Quando passa para o veganismo, vai muito além do que você come, tem a ver com o que você veste, os locais que você anda, as marcas que você consome, é uma filosofia de vida. Sim. E que a pergunta ovo pode, ela nem se encaixa no veganismo, porque é muito além da dieta. Ele não pode nem olhar, porque realmente não tem a ver com a filosofia vegana. Não é isso, meninos? Acertei? Tá tudo certinho? Sim. Filosofia de Isso vida. mesmo. Me falem, enquanto empreendedores do veganismo, o público de vocês, existem muitos não veganos e não vegetarianos que consomem aí, e como é a reação deles e a relação com a comida? 70%. Eu acho que em torno de uns 60% a 70% do nosso público hoje... só um minuto. Já faz zoada. Hoje, em torno de uns 60% a 70% do nosso público consomem carne. Não são veganos e nem vegetarianos. E como é que tu perguntou? A reação dele, né? Vamos supor pela coxinha. Sim. Tem carne. Não, aí para. Teve uma cliente que veio aqui, né, que ela não consome verdura, ela não come nada. Ela só come arroz, feijão, carne. Só assim, a comida tradicional, mas ela diz que não consegue comer nada de verdura. E aí ela veio por indicação de uma amiga nossa, eu acho que ela Do box. uma amiga nossa que é vegetariana, e aí ela veio provar a empada. Só que nossa empada é só de legumes. E aí ela pegou assim, ai meu Deus, eu acho que eu não vou conseguir comer. Ela comeu, ficou assim, Pediu repete. ficou de boca aberta. E aí ela pediu ainda comer outras coisas. Ela, meu Deus, eu quebrei minha cara, porque eu nunca pensei que eu ia comer verdura na minha vida. E eu tô comendo uma empada só de legumes. E foi uma das melhores, que foi uma das melhores que ela já comeu na vida dela. E aí muito a legal gente isso. ficou muito feliz, né? Porque dá a chance das pessoas de provar e gostar realmente. Tem muito Vou a até ver falar aqui, também... Viu, Davi? Pode dizer. Pegando assim que ela falou que a mulher se surpreendeu, tá ligado? Antes a gente era muito radical. Voltando, né? Aquela questão de radicalismo, tá ligado? Vegano. Antes eu era muito radical e eu prestei atenção que não ia pra nenhum canto, tá ligado? A gente é radical, não ia conquistar ninguém e eu vi uma porta, tá ligado? Assim que eu comecei a cozinhar, eu percebi que eu podia mudar, fazer alguma coisa cozinhando pras pessoas, tá ligado? Eu prefiro conquistar cozinhando do que numa briga, tá ligado? Sim. Eu fico na minha assim, como... Ele fica se coçando pra brigar. Eu fico se coçando pra brigar, mas eu sei que não vai levar a lugar nenhum, vai causar intriga, tá ligado? Eu prefiro, vamos ali, eu faço alguma coisa, tá ligado? Como Conquistar pelo estômago carne, mesmo. Como eu fazia segunda sem carne, aí eu dava bolo pra minha filha levar pra escola. Bolo de milho. As professoras, esse bolo é de quê? Coxinha, pastel.
E aí eu sempre mandava aí, tipo, pra eu me ela. sentia bem, tá ligado? E era uma forma de impactar na vida da pessoa. Ah, não precisa disso pra ficar bom, tá ligado? Com Você falou isso, toda certeza. do aniversário dela no ano passado, que a gente. Que a, Oi, que a gente fez o aniversário dela e aí não conseguiu fazer totalmente vegano, porque teve os docinhos e aí os docinhos eram com leite. E aí a gente fez salgado, fez donuts, fez um monte de coisa, fez hot dog. E aí quando as crianças foram comer a coxinha, aí mordia a coxinha e olhava, sabia que tinha uma coisa diferente, mas que tava bom. E aí mordia e olhava, aí mordia de novo e olhava, e era tudo um olhando pro outro. Aí, tipo, comeram muita coxinha, era bom, e, tipo, todo mundo ficou, meu Deus, é vegano. Até o bolo, que disse, não, eles não comem não, o bolo na sala. Sim, e ainda teve a parte do bolo, que a amiga minha fez o bolo vegano, e aí, não, a gente sempre bota o bolo pra eles levarem pra casa, porque eles nunca comem o bolo. E aí, todo mundo comeu o bolo que era pra levar, não sobrou marcada do bolo. Porque eles comeram tudo. E aí, tipo, a gente fica feliz nisso, porque consegue passar o que a gente sente sobre o veganismo para as pessoas através da comida, né? Eu entendo que a parte do vegano abolicionista, como você diz, é uma etapa dentro do processo, Sim. porque a gente quer que todo mundo enxergue o que a gente está enxergando. Uma das melhores definições de veganismo que eu vi foi que o veganismo é como se fosse um filme de terror. Você foi a única pessoa que viu o fantasma. Ninguém tá vendo e ninguém acredita em você, por mais que você fale. Eles só vão acreditar quando eles mesmos virem o fantasma. Então é um momento muito individual de clique, assim, de acordar. Verdade. E vocês estão certíssimos em ter escolhido uma postura mais acolhedora e conquistar as pessoas pela barriga, porque agora vocês são empreendedores. Vocês são referência de uma alimentação, vocês são embaixadores de alguns locais. E o acolher é sempre mais bem-vindo do que o bater de frente. Com isso, vocês estão de parabéns. Obrigada. O que é que vocês acham que, aí, falando em empreendedorismo, que é mais fácil e é mais difícil de empreender dentro da pauta do veganismo? Eita. O que você acha? Como é? Qual é a parte mais fácil e a mais difícil de empreender dentro do veganismo? Acho que é cozinhar. A mais fácil, a gente entrou em um consenso que é cozinhar. Porque como a gente... Eu até tava falando com a amiga da Jéssica, né? Ela falando, o que é que eu vou substituir pra o ovo no bolo? E tipo, eu fui e fiz um bolo fofo. Pra mim é mais natural eu cozinhar sem nada de origem animal, porque como eu já vivo aquilo, eu faço natural, tipo, tempero, essas paradas assim. Eu não preciso estar substituindo, entendeu? Não preciso. Pra mim já é mais natural, tipo, é da gente mesmo. Pra gente não existe substituir, entendeu? Só a gente criar, eu acho. Já é tão comum na vida de vocês que já olha, é uma coisa que eu sinto também. Eu olho pro ovo, eu olho pra carne, não configura mais como comida. Não configura mais como alimento. E eu acho que é isso que acontece também na evolução da pessoa que é vegana, né? É uma coisa mais fácil, é mais natural. É mais natural. E o mais difícil pra você? O mais difícil. Pra você é o quê? Não sei. Assim, eu acho que do lado, assim, levando ao pé da letra sobre o empreender, é muito difícil a gente conseguir, tipo, manter o pace. Manter o pace. Manter, assim, o nível, a meta financeira no mês, sabe? Tipo, eu vivo questionando aqui, porque, tipo, a gente é um estabelecimento 100% vegano, a gente não utiliza nada de origem animal, nada que teste. E, tipo, é uma coisa, assim, que você vai comer que você tem certeza, sabe? E aí, a gente acompanhando, e a gente vê muita gente que, tipo, prefere comer em outro canto, que... Não criticando, lógico, longe disso, mas, tipo, prefere consumir em outro canto que é mais famoso ou algo do tipo, do que consumir aqui. Então, do lado empreendedor, sem olhar, assim, do lado pessoal, o mais difícil para mim é a questão financeira. A gente trabalhar, a gente se dedicar muito e ainda não ter 100% o reconhecimento daqui, sabe? A gente, querendo ou não, por mais que a gente ame fazer isso e tudo mais, a gente...
sente aquele negócio assim do reconhecimento, que ainda não é aquela coisa, sabe? E aí, pra mim, é a parte mais difícil. Eu concordo. Enquanto cliente, eu peço que vocês não desistam, porque talvez vocês nunca sintam esse reconhecimento totalmente, porque o veganismo é uma bandeira que não tem esse reconhecimento todo. Sim. E como vocês apoiam a causa, vai ser bem difícil. Mas eu peço que vocês foquem em quem realmente é fã do trabalho de vocês. Porque eu vejo de vez em quando vocês repostando as coisas, quem gosta de vocês é apaixonado por vocês. E a gente acha com um cliente muito grande, porque eu tenho um carinho imenso por você. Assim como vários outros clientes que não são, eu não vejo mais como cliente. Eu já vejo assim como amigo, sabe? Que a gente senta aqui e fica horas conversando. Tem um amigo da gente, que é Luan, que às vezes ele vem aqui só pra pegar alguma coisa e tipo, a gente fica aqui, já deu tempo fechar. Vai embora. Não, aí começa a conversar. E aí são essas pessoas que, tipo, faz a gente continuar, dá aquele assim, gás, tipo, tem dias que a gente tá aqui, não vendeu quase nada, algum tipo assim, pronto, próximo à quarentena mesmo, que tava bem fraco, e aí vem uma pessoa e manda aquela mensagem assim, tipo, dá um gás assim pra gente continuar, e ver, não, vale a pena, vamos continuar. Não desistam. E eu falo muito por mim, porque eu vou aí pra Mossoró, eu fico na casa da minha mãe, e eu sei cozinhar, eu posso fazer meu bolo, eu posso fazer meu hambúrguer, mas eu prefiro comer o de vocês, porque um dos papéis enquanto comunidade vegana, e aí eu falo de nós mesmos, é apoiar o pequeno empreendedor, é apoiar o pequeno produtor. É uma obrigação nossa, para o mercado vegano ele continuar forte e progredindo. Então eu tenho o maior prazer, inclusive, de indicar vocês para outras pessoas. Senão vocês não estavam nem aqui na minha live. Estamos nos achando por conta disso, porque eu passei a semana toda dizendo que eu ia participar de uma live. Me contem como é que está sendo a vida de vocês durante essa pandemia, a quarentena, a questão do continuar vendendo por delivery, como é que está sendo? Medo. Sim, ele tem muito medo. Eu não tenho assim esse medo que ele tem, porque eu fico no prédio. Ele que faz as entregas, porque aqui nós somos muito multifunções. Ele cozinha o dia inteiro, aí de noite eu fico preparando na chapa, montando os pedidos, e ele vai fazer entrega, e chega e monta pedido e sai de novo. E aí ele tem muito medo, com medo de contrair, né? Porque tem nossa filha que é do grupo de risco, porque ela é pequena, minha mãe que já é de idade, e aí a gente fica com aquele receio, né? Mas ele sempre fala, não, tô com medo, não, mas a gente tem que pagar as contas. E aí a gente... E aí, logo no início, a gente chegou até... Tem umas 3 semanas, né? Que a gente fechou, mais ou menos. Eu acho que tem... 2, 3. Tem umas 3, eu acho, que a gente fechou. A gente postou porque ele tava com muito medo e a gente... teve um problema... Um problema não. É uma questão familiar... Que aí a gente foi pro interior para ficar ajudando a meu pai. Só que aí a gente voltou para cá. Depois a gente passou 2 semanas lá e voltou. E aí a gente começou a fazer congelado. Tem alguém dizendo que não é grupo de risco, viu? Olha aí nos comentários. E aí a gente voltou para cá e começou a fazer os produtos congelados, né? Para o pessoal preparar em casa. E assim, no início foi a mesma coisa, tipo, começou bombação, só que aí as pessoas começaram a comprar assim uma quantidade ela tá dizendo que eu não sou velha, eu sou diabética. É a velhinha diabética. Mas aí começou, tipo, vendendo muito, só que as pessoas começaram a fazer estoque. E aí começou a dar mais uma parada, sabe? Ficou mais tranquilo. Isso. Só que aí, e o pessoal também pedindo muito pra gente voltar, que não sei o quê. Aí a gente, não, vamos voltar, pelo menos aos poucos. E aí a gente vai voltar a partir de segunda-feira, porque tomando todos os cuidados, lógico, mas a gente não tem outra fonte de renda. Foi isso que eu coloquei no texto quando a gente fechou. Que aqui é a nossa única fonte de renda. Então, se a gente não conseguir não vender aqui, tipo, a gente não vai pagar as contas e tudo mais. E a gente precisa voltar, né? Porque só a parte dos congelados
não dá para a gente conseguir manter aqui as contas pessoais e tudo mais. Com certeza, está sendo muito difícil para todo mundo. Aqui em Fortaleza entrou em lockdown junto com, salvo engano, Belém e São Luís. Então, a gente vê nesses momentos de crise quais são realmente as coisas essenciais, os serviços essenciais. E comida é um serviço essencial. Sim. Então, tentem encarar um pouco a crise como uma oportunidade para vocês conseguirem, talvez até se reposicionar no mercado de uma forma que consiga abarcar mais pessoas para o negócio de vocês. Existem muitos, o Sebrae está fazendo muitos cursos, palestras e tudo para os empreendedores nesse momento de crise. Eu tenho assistido várias delas porque eu trabalho com algumas empresas e tudo, e sempre é bom, porque eu sou do marketing, saber dessas coisas até para conversar com meus clientes. E tem aberto muito minha cabeça. Eu tenho feito muitas outras coisas para os meus clientes pensando nisso. Então, talvez seja o momento de vocês olharem para o corona, tomando todos os cuidados, claro, mas como uma oportunidade. Por favor, não fechem mais. Jamais. Hoje a gente não sabe o que é que... Não consegue, assim, pensar em outra coisa a fazer, a não ser o que a gente já está fazendo. Não tem, acho que... É uma coisa, assim, muito difícil. Vou até falar aqui um pouquinho da minha história, não sei nem se pode, mas... Vamos lá. Pode tudo. Eu fui designer, eu sou designer até hoje, eu que me faço todas as mídias da Zona Ju. Eu criei aula. Parabéns. Valeu. E eu fui pintor de copo, trabalhei com brindes. De brindes. E aí ele que pintava. Eu que pintava. E aí eu que era designer. Aí a gente inverteu os papéis. Eu trabalhei em gráfica, trabalhei nas gráficas aqui e tal. Só que na minha cabeça, trabalhando pra esse cara aqui, não sei o que, tá ligado? Aí ele disse, caraca, eu vou fazer o que na minha vida? Ela sempre diz, ei, vai estudar, precisa fazer uma faculdade. Eu não vou fazer o quê? Eu não sei o que eu vou fazer, tá ligado? Aí eu fui trabalhar pra outra empresa e sempre naquela, não vou trabalhar aqui. Ele não nasceu pra trabalhar com os Aí eu fui, a mãe dela começava a fazer comida lá. Eu disse, ei, corta isso aqui, corta aqui. Aí eu era vegetariano, né? Era. Aí eu ficava cortando, pá, ela dizia, isso aqui faz isso, aí eu aprendi a fazer um feijão. Foi. Que bota até hortelã dentro. Que... gourmet. Receita de família eu aprendi. Foi. Viu? Aí a gente abriu, aí pronto, eu me encontrei. Tipo, hoje eu sou realizado praticamente. Não imagino outra coisa fazer. Quer pintar? Quando eu tô aqui, é a mesma coisa que eu tá. Vou supor que o tabu que eu tenho é a corrida. É a mesma coisa que eu tá correndo. Eu tava até falando no grupo hoje do triatlon que correr pra mim é a mesma coisa que tá cozinhando. O mesmo prazer, tá ligado? E a gente sabe que assim, só paixão não enche barriga, mas empreender sem paixão é que não dá certo mesmo. Então, que bom que vocês andam de mãos dadas. Que bom que vocês estão no caminho certo mesmo. Pronto. E mais uma vez, enquanto cliente de vocês, eu sou, na verdade, quando eu morava em Mossoró, eu nem sei se a gente se esbarrou na época, enfim, mas eu trabalhava com jornalismo gastronômico. Eu tinha um jornal, um programinha na TV Mossoró e uma coluna chamada Adoro Comer. Então eu rodava muito nos locais que estavam abrindo, que conversavam, que começavam a empreender com comida, etc. O Adoro Comer acabou, até porque minhas filosofias mudaram também bastante. Filosofias sobre o capitalismo, sobre o veganismo, várias coisas. Mas eu continuo falando sobre comidas com a outra vertente. E eu sou muito curioso em procurar novos locais, divulgar novos locais, que eu acho que valem a pena ser divulgados. Tendo isso em mente, eu ando pelo Brasil todo, quando eu viajo, provando comida vegana. E até hoje eu não achei um hambúrguer de soja melhor do que o de vocês. Sem hipocrisia, que eu não preciso mentir. Eu não achei. Por isso que da outra vez eu pedi 3. Porque muito bom. Eu acho que é pra outras pessoas isso aí. Não, pra ele. Você disse que foi. Eu vi já, você tá cheio de gente lá. Não, mas era tudo pra mim mesmo. Tudo pra mim. Foi muito bom mesmo. Me fala. Massa. Isso é justamente isso, que tipo, dá aquele gás pra gente continuar. Sim, não estamos funcionando hoje. Tem uma pergunta aqui, se a gente tá funcionando hoje com entrega. Ainda não, a gente tá fechado
e estamos organizando para voltar a funcionar na segunda-feira. Força Pronto, total. muito bem. Aproveitem um momento para falar um pouquinho do cardápio de vocês, o momento mexão, o que é que vocês vendem, o carro-chefe, o que é que o pessoal pede mais. Sim. Quando a gente foi montar o cardápio, aí a gente pensou, tipo, aqui em Mossoró, não, pelo menos que eu conheço, eu acho que não tem nenhum canto que faça assim, nessa forma, né, do sanduíche. Aí, quando a gente foi montar, como é que vai ser? Aí, tipo, a dor de cabeça para montar cada sanduíche, colocar, e a gente colocou os nomes, só que, tipo, ainda ficava aquela coisa assim, porque às vezes eu queria comer isso, queria comer aquilo, montar um sanduíche e não tinha. E aí, como a gente trabalhava com açaí, e o nosso açaí era nesse método, você montava o açaí como você quisesse. E aí veio a ideia de colocar o sanduíche para você montar. Você escolhe a sua proteína, atualmente a gente está com 3 opções, que é de soja, grão de bico e o de x-tofu. Que é tipo, eu sempre digo, tipo, parece duas fatias de queijo coalho assadas. E é muito gostoso. E aí a gente vende também pastel, que aí também você monta o pastel como você quer. Eu acho que no empreendedorismo é isso que prega, né? Você tem que ser diferente, tá ligado? Eu acho Sim, que é um diferencial. Eu gosto muito de ver, acho que nem você, assim, como designer, eu sou bem curioso. Eu gosto de provar e eu também gosto de aprender. E a gente aprendeu que a gente tem que ser diferente de todo mundo, tá ligado? A gente já é diferente por ser vegano, tudo vegano, sem nada de origem animal, que não teste animais. E a gente é diferente por causa disso. E já é Ser diferente. diferente é meio que regra, né? Tem que estar sempre, para quando ficar igual, se reformular, se reinventar para continuar sendo destaque, né? E sendo bom também, que não adianta ser diferente e ser ruim, tá ligado? Pois é, tem que ser bom. A gente... Eu gosto muito de chamar a atenção da galera. Pelo gosto, né? Você come uma vez, aí você vai ficar na cabeça, eu acho. E você fica... Ai, aquilo é bom. Tá ligado? É que nem a gente, quando vai pro Salvador, a gente come acarajé e passa o dia sentado acarajé na praia. Como eu tava aqui Passando álcool gel nas mãos, mais uma vez. Estava aqui no meu momento de mãe. Que é muito bom. E a gente fica com aquele negócio na cabeça. Aí quando a gente lembra de Salvador, a gente lembra lá do quê? Farol da Barra, o dia todo comendo acarajé. Que a comida tem esse poder com as pessoas, né? Quando a gente quer comer uma coisa, quando tem toda a relação afetiva com a história. É por isso que toda vez que eu vou para Mossoró eu não penso 2 vezes. Porque já me pegou mesmo, e eu sou fã, e eu divulgo, eu reposto coisas de vocês. Por sinal, eu vi que vocês estavam divulgando sushi. Sim, Como é esse projeto do sushi? É mais a gente fez na semana passada. Nossa. E aí, Tá delicioso. Foi um dia, olha, tava delicioso. Foi um dia específico. Foi assim, a gente... eu tô com vontade de comer sushi. Aí ela foi e comprou as águas, né? comprei a água e o arroz. Aí a gente... Não, acho que o povo vai gostar, tá ligado? Aí foi a gente, vamos colocar, vamos, aí colocou. A gente nunca fez sushi na vida. Mas, como a gente é de Salgado... Pra quem não sabe, o nosso cardápio foi basicamente feito assim. Acho que a única coisa que a gente testou antes foi o Veg Burger. Mas o nosso cardápio... comeu. Nosso cardápio... Nunca tinha comido. Não, a gente já tinha. Você tinha feito só o hambúrguer. Mas a gente não tinha, assim, montado o hambúrguer. E aí a gente... praticamente nosso cardápio é assim, é todo na raça. A gente faz, tem a ideia, faz e aí vem, daí quando os clientes, só vem o feedback dos clientes. Não, ai meu Deus, que coisa maravilhosa. Que coisa Filial boa. em Salvador. E deveria um em Fortaleza também, então, mas primeiro Fortaleza tá mais perto, depois vocês vão para Salvador. Antes dessa pandemia, a gente tinha muitos sonhos. Tinha um sonho, Ave Maria. Pra se concretizar aqui, então fé em Deus que isso vai passar e a gente vai conseguir. Que era... Você pode falar? Pode. Que a gente até ganhou um food truck, né? Praticamente a base e tudo. Sim. A gente já tem começado a fazer. E foi o nosso patrocinador também. Foi. Do meu pai. Aí a gente já tem começado a fazer as ideias aqui, reformar, pá. Aí, pá, pandemia. Não, mas o truck foi antes foi. do ponto. A gente ia colocar o truck, só que aí veio e plantou a sementinha do ponto. E acabou dando certo. Essa pandemia tá nos obrigando a reavaliar muita coisa, né? Sim.
Então, Mas quem sabe aí... a reavaliação que a gente tá tendo é que a gente tá no caminho certo. Tá, Sim. tá, É tanto com que a gente certeza. vai voltar agora. Um dos motivos principais é porque todo dia os clientes atrás, não, eu não vejo a hora de vocês voltarem. Quando a gente fez o sushi, não, pô, eu quero sanduíche, eu quero veggie burger, não sei o quê. Essa E é aí, só- eu, não, vamos, a gente vai voltar, a gente vai se organizar e vai voltar. Essa é Se tudo o pronto. público está pedindo, vocês têm obrigação com o público. Me falam, aproveitem esse momento agora para divulgar telefones de contato, Instagram, e-mail, como é que as pessoas fazem para entrar em contato com você, porque quem está assistindo, vale salientar que essa live vai ficar gravada 24 horas nos stories e vai para o YouTube também. Então lá no YouTube, talvez quem assista vá ver quando vocês já estiverem abertos. Então agora o momento mexão. Deem números, e-mail, sinal de fumaça, tudo que vocês quiserem agora. A gente sempre pode entrar tanto em contato pelo Instagram da gente, que é @Dona Ju Vegana, ou pelo nosso WhatsApp, que é 84-98856-1558, que é o número da loja. E-mail a gente não tem, É só esses dois mesmo. mas os meios de contato são esses dois. Instagram. Vocês estão no iFood aí em Mossoró? A gente colocou a parte do almoço, só que assim, como a gente já trabalhou com iFood, eu sempre tinha esse receio de colocar no iFood. Mas como eu sou, né? Eu sou. Vamos mudar. A gente sempre disse, quando a gente colocar, a gente nunca vai colocar no iFood. E aí a gente tá no iFood. Mas a gente colocou só a parte do almoço, que a gente tinha voltado a fazer, que antes a gente fazia só para alguns clientes. E aí a gente colocou a parte do almoço, mas a parte da noite de lanches, a gente ainda não tem assim um interesse em colocar, porque assim, tem taxas, as taxas são altíssimas, e aí a gente teria que tipo, meio que aumentar o valor do sanduíche, porque quando a gente fez a base de valores da revenda dos produtos, a gente colocou assim, tipo, o mais acessível possível. Porque a gente queria justamente isso. E é tanto que a gente tem vários produtos e sempre tem uns mais caros, entre aspas, e outros mais em conta, porque tipo, a gente consegue atender a todos os públicos. Tem o pessoal que quer comer assim, uma coisa mais elaborada, e tem gente que quer comer assim, uma coisa mais básica, mais barata. E aí a gente prioriza sempre isso, colocar uma coisa assim, que seja acessível e que você consiga comer assim, e que não você fique satisfeito e você sabe que você pagou uma coisa que é boa e que é barata. E aí, pra gente colocar no iFood, a gente tem que colocar a taxa em cima e aí o valor sobe. Só que aí a gente não tem, assim, não quer colocar agora justamente por conta disso, pra não ter que subir o produto. Entendi. E como pelo WhatsApp tá dando ainda super certo, a gente priorizou ficar só no WhatsApp. Vocês atendem para festas e eventos, caso uma pessoa queira contratar vocês para fazer toda a comida de uma festa? Vocês fazem? Sim, a gente faz sim. Coffee break também a gente já fez até... Papai, foi no Natal, não foi? No Natal a gente fez pra jantar aí, a gente fez lasanha, fez rocambole, o que mais? Rocambole, sei fazer gato. lasanha. Mamãe, por favor, me ensina. Farofa, Natal? Farofa crocante? Foi isso aí. Você me ensina? Inclusive pro Natal da minha família. Comprei bolo e acho que lasanha também. Foi. Sabe muito lasanha. Lasanha é famosa, né? Lasanha. Nossa, a lasanha é o mais famoso da gente. Estrogonofe também. Muito, muito bom. E aí a gente faz toda a parte de jantar, a gente faz salgados. Bolo não, porque a gente é dos salgados. Mas a gente faz toda a parte de salgados e do jantar, a gente faz sim. E a gente nunca gosta de repetir. Tipo assim, é tanto que eu digo dela, eu acho que eu fiz tanto salgado que eu esqueci os que eu fiz, aí fazia outros diferentes, porque eu nunca lembrava o que eu tinha feito. Não mexe não. Aí sempre eu sempre inventava um salgado diferente. E nunca ficava, na verdade, a gente faz isso em tudo, né? Porque às vezes faz isso em tudo. Menos até no cardápio, pronto. Até no hambúrguer, às vezes. Ele briga comigo, porque cada vez eu faço assim, com um toquezinho assim diferente. Que é melhor, a gente né? mantém a mesma base, mas tipo, eu sempre coloco alguma coisa diferente pra ver se não fica aquela coisa também só
na Só aquilo mesinha. ali e aí a pessoa fica enjoada. E aí a gente sempre faz isso, de mudar as coisas. É que nem o Sempre Masterchef. surpreendendo. Porque o Masterchef, ele faz o cookie hoje, ele diz, pronto, Não tem no uma outro dia, receita. não tem uma receita. Sempre faz de um jeito diferente. Mas, tipo, Tem um eu produto gosto... novo todo dia, né? No todo dia. Eu gosto muito de seguir a receita. Tipo, a receita é a minha cabeça. E ela também sabe, mas é porque ela gosta Eu gosto muito de mudar. Eu também gosto de mudar, mas quando é cardápio eu já prefiro o padrão. Manter o padrão, né? É. Muito bom. Meus queridos, eu quero agradecer a vocês pela participação. Eu sabia que ia ser maravilhoso. Eu sempre me sinto muito bem conversando com vocês, trocando ideias sobre o veganismo. E esse foi o primeiro Veg Talks, como eu falei, vai ficar gravado aqui nos Stories 24 horas, vai pro YouTube também. Depois eu mando o link para vocês, quando eu subir no YouTube. Assim que terminar, eu já vou subir, já organizo e mando o link. E assim que eu for a Mossoró, nos veremos. Ou pelo menos nos Vem aqui, falaremos. mandar saudades. Ah, você vai aqui não, você vai lá em casa. Pronto. Ainda bem que isto vai ficar gravado, este convite, já vou. Pode comer. Eu tô oferecendo uma almoço pra todo mundo. Eu só fiz. Pois é, isso. Vocês têm mais algum recado pra galera que tá assistindo vocês? É o momento, fiquem à vontade. Como empreendedor, né, que sou, eu digo a todo mundo que trabalhe com o que você ama e nunca mais você vai trabalhar. Acho que é uma frase, acho que todo mundo conhece, assim. Pra mim aqui eu não sei como é que se diz, se é um hobby, alguma coisa assim, mas é amor mesmo, tá ligado? Levar amor pra outro. Amor dá mais certo, né? Sim. Que continua trabalhando pra caramba, mas pelo menos é uma coisa mais leve, né? É mais satisfatório, né? Com Sim. certeza. Pois, meus queridos, um abraço. Muito obrigado mais uma vez. Um E beijo, assim obrigada que acabar esta porcaria deste coronavírus, a gente vai se ver. Vamos, Sim, venha mesmo. tomar um vinho. Muito obrigada Vai, pelo vamos sim. convite. Beijos, até mais. Um beijo. Tchau.